não. Estou falando a verdade para você. E continuei. Quando foi mais ou menos 5 horas da manhã, aí Deus soltou meu coração, agora passa para ele. Aqui passou o trabalho para ele, o que aconteceu? Ficou caindo fogo na vigília de 5 horas até 7 horas da manhã. O fogo começou a cair, eu sou sendo batizado do Espírito Santo, aí tá vendo aí, Barão? Ele faz a obra de Deus, é você não. Você tem que se colocar pequeno e deixar Deus crescer na sua vida. Você está querendo Deus crescer mais do que Deus? Entendeu? Então tem pregação que você chega na igreja, você chega e está ali quietinho, abatido, aí você tá, o cara vai cantar uma música e está chorando, entendeu? Deus tem várias formas de falar, de pregar, de cantar, só que tem gente que você vai na igreja e vai botar mais louvor do que pregação. Tem que ser os dois. Mas tem gente que com 10 minutos não, só 10, mas já acabou, porque você quer ouvir mais da pessoa. Sim. Com 10 minutos ele consegue deixar uma mensagem ali que entra no seu coração. Eu vi domingo agora, pastor, incrível. Ele estava meio abatido. Você fica abatido. Você olhando pro cara, pra aparência do cara, você acha que o cara tá legal. Mas por dentro do cara, você não sabe que o cara não tá legal. Uhum. Aí encostei no canto ali, eu fiquei. Aí daqui a pouco esse cara começaram a cantar a música dele, aí você fica se segurando. Você tenta se segurar para não chorar, mas daqui a pouco você começa a chorar. Aí o louvor fala com a gente. É porque assim hoje a igreja ela vem muito mais preparada para adoração do que para a palavra. Ela vem muito mais sedenta de ouvir um louvor onde ela possa declarar para Deus e se derramar, do que sentar 40 minutos a 1 hora e ficar ali ligado na pregação. Hoje as pregações estão cada vez mais curtas. O culto está cada vez mais curto. Então está mudando. Antigamente não. O povo ele vinha sedento na pregação. Ele já queria ouvir. Ele vinha sedento da palavra. Só que está invertendo. Não estou dizendo que o que é mais certo ou o que é mais errado. Mas estou dizendo que a cultura hoje, a forma está mudando. O dinamismo, então, né? O dinamismo na nossa vida também. No na nossa vida também é muito corrida. Então o pastor ele tem que observar isso e ir ajustando. Só que, para a gente usar tudo aquilo que a gente está aprendendo hoje, realmente a gente precisa de um tempo a mais. Mas quando Deus quer falar, Deus arruma o tempo. Se Deus tem uma palavra que ele fala, que você olhar, vou gastar meia hora, Deus vai dar um jeito, vai tocar no dirigente e vai falar, você tem meia hora para falar. Ou você separou 3 tópicos e cada tópico tem 2 subtópicos. Com um tópico você consegue 50 minutos. Você vai lá, Deus te usa e você dá um recado. Você consegue entregar. Mas tem que exigir o esforço do pregador. O pregador ele tem que trabalhar isso, senão não consegue. Então tem os dois lados que a gente tem que equilibrar. E aí é o desafio de hoje em dia. O tempo do louvor não pode ser superior, na minha opinião, ao tempo da pregação. Ou no mesmo tempo, ou um tempo menor. É realmente a minha forma de chegar à situação. A prioridade é a mensagem. Amém. Texto 4. As vantagens práticas das ilustrações. Várias são as vantagens do uso de ilustrações dentro de um sermão. Abordaremos 5 vantagens as quais consideraremos que ser de grande utilidade. Primeira vantagem: a ilustração apropriada e oportuna projeta a luz sobre assuntos que não estão claros. Tirando a palavra obscura aí, que o pastor Clauzinho não gosta, então não vou mencionar essa palavra para não atacar uma vez. Assuntos não tão claros. Então, a ilustração faz você abrir a sua mente para uma verdade bíblica que não estava clara para você, mas que aquela ilustração te ajudou a entender. Você fala, agora eu entendi o que Jesus estava dizendo ali, porque essa ilustração, agora eu entendi, igual um ateu, essa ilustração aí do carro. Você vê um cara que é ateu, ele gosta muito de carro, ele vai se ligar naquilo ali. Rapaz, o que aconteceu com o motor? Poxa, ele entendia, só foi lá porque ele era mecânico, ele que fez. Aí quando ele traz e fala que Deus criou o homem, Deus resolve. Agora eu entendi que eles falam que Deus é o solucionador de todos os problemas, porque foi ele quem criou. Então a ilustração abre a mente dele para poder ele entender uma verdade bíblica. Então, esse é o poder da ilustração. Segundo, a ilustração prende a atenção do ouvinte e desperta o seu interesse. Então, a ilustração traz uma história que faz você pensar naquela história e você ficar preso naquela história. Ali você já ganhou o interesse do ouvinte. Quando você vai aplicar a palavra, ele já está ligado em você. Ele já está atento no que você vai falar. Então, é mais fácil você entrar na Bíblia com ele, que já está preso pela ilustração,
do que se você entrasse direto, leamos o texto do capítulo tal, versículo tal. Aí quando, já perceberam que na hora que o pregador ele chega falando, abra a Bíblia no capítulo tal, versículo tal, já dá uma dispersada, o pessoal já vai no zap aqui, então estou procurando, vou ver aqui que mensagem que está mandando para mim agora aqui. Aí fica aqui e tal. Aí quando o pregador começa a ler, ele, qual é a... Direto acontece o que ele deu mesmo? Qual é a passagem? Aí você, versículo tal, tá bom, aí ele volta. Aí já está atrasado. O pregador já está terminando o versículo e está achando na Bíblia ainda. Aí ele perde o time. Aí o pregador tem que olhar e falar, porque o pregador vê tudo. Ele vê quem está distraído, ele vê quem está ligado na mensagem, quem está ligado no celular. O pregador, rapaz, metade da igreja não está ligada ainda no texto, eu quero entrar no texto. Aí ele tem que fazer uma pausa, tentar contar uma história, tentar dar para todo mundo se situar na passagem. Aumentar o tom de voz. Aumentar o tom de voz, porque graças a Deus hoje tem um telão, que o pessoal pode se ligar. Mas como o telão não funciona? Que você tem que fazer o povo ler a palavra e entender a palavra. Aí você tem que ler pausadamente, fazer ele ouvir o que você está falando, para ele você pegar atenção. Agora, na ilustração não. Você conta uma história, todo mundo para, que história é essa? Tá, mas que não tem nada a ver com a palavra. Você começou a contar uma história, a pessoa já fica, porque a história aprende. A história traz curiosidade. Então, é um artifício que o pregador usa para poder trazer. Estou no terceiro, né? A ilustração fortalece a pregação e ajuda na elucidação das profundas verdades do Evangelho. Quarto, a ilustração auxilia na memória, te ajuda na sua memória. Quinto, a ilustração é uma forma de descanso mental. Esse descanso mental vale tanto para o ouvinte como para o pregador, principalmente os sermões doutrinários e expositivos, que a gente já estudou lá atrás, que são baseados na argumentação. Devem conter boas ilustrações para aliviar o esforço mental dos ouvintes ao acompanhar o movimento da pregação. Podemos imaginar o que seria de um sermão expositivo de 50 minutos sem uma boa ilustração para o descanso mental dos ouvintes. A mente não pode prestar sempre uma perfeita atenção, por isso deve ser arejada de vez em quando com uma ilustração interessante. Então você vê que os pregadores, que são bons pregadores que pregam durante muito tempo, você vê que ele vai intercalando a palavra com uma ilustração, a palavra com uma situação que ele passou, a palavra com uma história que ele viveu. Por quê? Porque ele sai um pouco da teoria e vai para a prática. Aí a pessoa começa a visualizar, agora eu estou entendendo o que ele está falando, porque ele passou por aquilo dali. Aí você começa a imaginar a situação que ele passou, se conecta com ele e aí ele volta para a palavra. Então você vê que o pregador ele sempre fica nesse dinamismo. Ele está dentro da Bíblia, fora da Bíblia. Dentro da Bíblia, fora. Ele está sempre trabalhando. Por quê? Porque se ele ficar só falando aqui da teoria, o povo começa a cansar. Fala, rapaz, de onde que ele está mesmo? O que ele está falando? Trava. Diga. Eu tenho uma certa preocupação muitas vezes com a questão da ilustração e eu evito por causa de algumas situações que eu vivenciei, né? Como eu fui criado na Batista, sempre fui um bereano. Teve uma vez mesmo que uma moça, ela foi pregar na minha igreja, quando ela começou a ilustrar eu já não consegui ter interesse pela pregação, porque ela foi pregar da mulher do fluxo de sangue, e aí ela disse assim, porque eu estava na minha casa, e aí Deus me deu uma revelação lá dentro do meu quarto, de que uma mulher foi lá na casa da mulher do fluxo de sangue, e bateu na porta do quarto dela e falou que Jesus ia passar. Então, o fato dela ter falado dessa forma, me fez perder o interesse, porque se ela tivesse falado assim, eu acredito que provavelmente possa ter acontecido. Então, eu estou dando um exemplo de mim, né? Sim. E eu trabalhava numa escola e uma mulher falou assim, porque quando Abraão teve Isaac, Deus fez Abraão ficar novo. Aí eu falei, mas eu não sabia disso não, porque Abraão chegou na tenda e viu Sara e falou, quem és tu, varão muito formosa? E Sara falou, quem és tu, varão muito formoso? E eles coabitaram e tiveram Isaac porque não podia. Aí eu falei, quem pregou isso? Ela foi e citou, né, um exímio Gideão que tinha feito essa pregação. E aí eu falei, não está na Bíblia isso não, fulano. E ela era dos Gideões, né, esse cara. E aí eu falei, não está na Bíblia não. E ela era líder do círculo de oração. E aí ouvindo uma pregação desse mesmo Gideão, ele falando assim que Jesus era rico, porque Jesus pegava o tronco de árvore e falava assim, faz virar uma mesa. E aí que Jesus tinha uma casa na praia. Então, não, gente, eu estou falando, porque assim, Paulo, quando eu já fui até segundo vice-moderador.
E aí, assim, às vezes eu ia pregar, e eu pregava 15 minutos. E eu falava que, irmão, o Espírito Santo não me deu mais nada do que isso aqui, não. Porque a gente tem que ter preocupação também com essa questão da ilustração, porque tem gente que fala um monte de coisa. E quem absorve não lê Bíblia. É do reteté, né, e tal. Mas aí vai e conta uma história dessa para uma pessoa que não é crente. O que acontece? Aí você tem vários exemplos de como não fazer uma ilustração. Aí eu cito o exemplo mesmo só no sentido assim, de que às vezes uma ilustração ela pode ou fazer uma pessoa que tem conhecimento bíblico perder o interesse, ou levar uma pessoa que não tem conhecimento bíblico a criar uma fantasia na cabeça e sair falando. E aprender errado, entendeu? Você tinha que falar pra ele que o Jesus rico, eles queriam lá, eles estão esperando Jesus rico até hoje lá. Pois é. Se eles queriam que Jesus não estava no sal. Em cima do que a gente está estudando aqui, tudo que a gente está estudando tem que ser fiel à palavra. A ilustração ela tem que ser fiel à palavra. Você não pode nem acrescentar nem tirar nada da palavra. O que ele fez aqui no áudio que a gente ouviu? Ele pegou uma história que pode não ter sido real, mas que ele criou, mas que a história tem conexão com algo que é real na palavra. Não foi Deus que criou a gente? Deus não conhece a gente por dentro e por fora? Então ele amarrou uma situação do Henry Ford comparando com Deus, o Criador. Nos comparou os carros. Então ele não omitiu nem acrescentou nada. Ele falou a real, a verdade bíblica. O problema é o ilustrador, ele criar a história do lado de cá e querer criar a história do lado de cá na Bíblia. Aliás, eu sou um grande ilustrador, vou inventar uma história aqui e também vou inventar uma história bíblica para ficar mais bonito. Aí não, você não pode tirar, a Bíblia diz que você não pode tirar nem um tio nem acrescentar um tio da palavra. Então, o problema aí é a autoconfiança. Eu sou muito bom de ilustração, que eu até ilustro até a própria Bíblia. Aí eu quero criar um monte de destaque. Como você falou, a menina foi lá e chamou. Uma coisa eu já vi pregadores que falaram, quero eu crer que nessa situação aconteceu. Eu estou conjecturando, eu estou usando a minha imaginação e não está ferindo o texto bíblico. Não está tirando a ideia central do texto. Você pode até ter uma licença lá bíblica para você poder explanar, mas você não pode afirmar que aconteceu. Você não pode afirmar, por quê? Porque aí pega um crente experiente, o cara fala, não dá para ouvir mais não, já está falando aqui, tá contar o loroto, já desconecta metade da igreja, principalmente em cima do púlpito. Já os obreiros já fecham a cara, cruzam os braços e fica assim, ó, o tempo todo. Por quê? Porque você não soube usar a ilustração da maneira correta. Perfeito que você colocou, muito bem colocado. A ilustração que ele falou sobre o carro aí, criação do carro, do motor, a gente tem que ser também a mesma coisa. Tem que ter o combustível que eu... Sim. Então, daí você vai tirando muita verdade espiritual. Entendeu? Tem que dizer isso. A ilustração... Deus quer ligar o fio. A ilustração te ajuda na condução do texto bíblico. Ela não pode te atrapalhar. Para mudar a história... Pastor Wagner. Mesmo amor do carro que Deus criou. Pastor Wagner. Recursos para ilustrações. Várias são as fontes nas quais o pregador pode, do texto 5, pode encontrar ilustrações de boas qualidades para os seus sermões. Estas fontes podem surgir de duas maneiras, em especial nas observações cotidianas e na pesquisa em fontes específicas. Todo pregador deve cultivar o hábito de obter recursos para a elaboração dos seus sermões. Para tal, como já aprendemos em lições anteriores, deve organizar um arquivo homilético, profundo isso, onde guarde todos os materiais úteis à pregação para uso oportuno. Vejamos algumas fontes de ilustração. Engraçado, ele falou que arquivo homilético, quando eu lembrei do Palharim, estava baixando lá, ele estava falando, rapaz, eu também cresci, eu vi isso daí. Tu acredita que na época que eu trabalhei muito tempo com criança, eu pegava as ilustrações do Palharim e encenava elas para as crianças, pegava objetos e ensinava. E quando eu era convidado para pregar para crianças, eu usava as ilustrações dele. Só que ninguém sabia. Eu era considerada a melhor pregadora da região para criança, mas eu pegava tudo dele. Só que o que eu fazia? Eu transformava aquilo dali numa encenação e as crianças ficavam grudadas. Por quê? Porque se a ilustração mexia comigo, com as crianças mais ainda. Então ela conseguia trazer muitas crianças para Jesus usando as ilustrações dele. Então o que ela fez? Ela pegou tudo que ela ouvia dele que chamava atenção, ela arquivava e pegava material e montava as pregações dela em cima daquele material. Então ela usou um artifício que para ela foi muito eficaz. Por quê? Porque a ilustração chamava a atenção dela, o lúdico, e ela usava aquele lúdico para atrair as crianças que são movidas pelo lúdico. Crianças só
só prende a atenção dela se você encenar ou trouxer algum objeto. Então ela fazia, já que é muito viva a ilustração, ela usava e ela montou várias pregações e ganhou muitas crianças para Jesus com a ilustração. Então aí é o poder de você ilustrar. E aí algumas fontes de ilustração. Observação. Jesus foi o exemplo nesse sentido. Ele tirava proveito de todos os incidentes ocorridos em suas viagens, de todas as palestras feitas, de todas as observações no campo, nas casas, nos costumes de sua época, para ilustrar verdades espirituais. O pregador deve desenvolver a habilidade de observar tudo que possa ser proveitoso para o ministério da pregação. Então, tudo que você vê pode se tornar uma ilustração. É só você estar com os seus olhares espirituais atentos. Às vezes, por que a gente não tem muita criatividade e ilustrações para pregar? Porque a gente não vive pensando nisso. A gente não vive preocupado com isso. Agora, na semana que você é chamado para pregar, que você fica com aquele frio na barriga, que você fica lendo aquele texto toda hora, tudo que você vê, você fala, isso aqui é dar uma pregação. Não, isso aqui é dar uma pregação. Não, aquilo que eu vi ali, então, o pastor Clauzinho que vive pregando todo dia. Ele vira um radar de pregação. Um aluno fala um negócio na aula e ele, opa, ele falou uma pregação. Aquela palavra da pregação. Por quê? Porque ele está com a mente dele voltada para desenvolver um sermão. Então, quando você está focado para aquilo, tudo que você vê atrai para aquilo. É igual quando você. Acontece muito. Quando você está pesquisando para comprar um carro. Aí você, eu quero comprar um carro, vou comprar uma Ferrari. Aí você sonha lá alto, meu Deus, um dia eu vou comprar uma Ferrari. Ferrari é raro, não é? Mas quando fala que vou comprar uma Ferrari, passa a Ferrari do seu lado ali na Augusta. Rapaz, a Ferrari! Rapaz, eu pensei na Ferrari outro dia. Aí onde você vai? Olha da Ferrari lá, tal. A Ferrari sempre teve ali, mas você não prestar atenção. Você, vou comprar a Ferrari, para que eu vou? Então passa, você nem... Mas quando você aguça sua mente e fala, cara, eu quero comprar... Não é, Ferrari, qualquer tipo de carro. Todo lugar você vê aquele carro. Por quê? Porque você está com a tua mente aguçada para aquilo dali. Então vocês que estão estudando para serem grandes pregadores, sei que daqui vão surgir muitos pregadores abençoados, tudo que você fizer daqui para frente e que você observar, você vai falar, rapaz, isso daqui vai dar uma pregação. Aí você anota no papel, quando você vê, Deus te dá o texto, Deus te dá a direção, quando você vê, você está montando um esboço. Você, rapaz, para que eu vou pregar? Que eu tô montando? Aí às vezes eu estou em casa, eu monto o esboço, eu falei, rapaz, por que eu estou montando esse esboço aqui? Eu vou pregar. Aí eu estou lá pensando, rapaz... Aí ele está montando, eu falei, cara, não vou pegar não, mas eu quero trabalhar isso aqui, estou estudando a Bíblia, no Bíblia. Aí vira um esboço ficar lá na Bíblia. Uma hora, tá no alto sentido lá, o pastor Claudio já veio, vai pregar hoje? Já estava com o esboço dobrado lá, falou, tem um esboço aqui. Glória a Deus, guardei ele para nosso trabalho. Aí ele pregou e Deus usou ele poderosamente. Mas é isso aí, é você estar aguçado. Para quê? Porque Marquinhos não tá no louvor. Mas no esboço que ele faz, Deus usa ele numa ministração do louvor. Ele, rapaz, no louvor ele prega. Ele lembra daquele esboço e ele fala. Então Deus ele vai usar tudo aquilo que você armazenar. Diga. Então, eu acho que às vezes a gente tem até se policiar quando vai conversar com as pessoas, né? Porque a gente não levar nome de maluca, senão tudo que a pessoa for falar, e a gente vai, lembra de um texto, ainda dá um exemplo, você está pregando para a pessoa. Então, não, lá em casa, aí eu estou conversando com a Adriana dizendo, opa, isso dá uma pregação. Aí ela fala uma frase, rapaz, isso daí não dá uma pregação, aí você fica ali, rapaz, eu falei, não, vou pregar primeiro, ficar anotando lá. Mas por quê? Porque você já está com os seus olhos e seus ouvidos espirituais aguçados. Porque Deus fala a todo momento. Às vezes a gente limita a Deus achando que Deus só fala se eu estiver naquelas quatro paredes ali, sentado ali, ouvindo louvor, esperando o pregador abrir a Bíblia. Não, às vezes Deus fala no meio da rua. Se ouve alguém, às vezes você está ouvindo alguém conversando na fila do banco, você, rapaz, o que ele está falando ali? Dá uma pregação. Olha a história que ele contou. Aí você pega a história do outro que nem sabe, eu vi uma história no banco e dali. Por quê? Porque você está com seus ouvidos espirituais aguçados. Então isso é importante para a gente que está trabalhando com a palavra. É a observação. Segundo, está acabando o tempo, literatura sacra e secular. O hábito de ler jornais diários torna o pregador atualizado e contextualizado no tocante às notícias mundiais. Para tal, ele deve arquivar as partes interessantes em pastas especiais de ilustração, seja esse método eletrônico ou convencional. A leitura de livros evangélicos, mesmo seculares,
seculares fornecem ao pregador muitas ilustrações. Então, tudo que você lê, tudo que você vê, e hoje a gente tem uma arma poderosa que é isso aqui, ó. Você tem um bloco de notas que você pode pegar uma notícia, printar e colar no bloco de notas. Você pode guardar a foto da notícia no celular, você pode digitar um tema no celular e aquilo ali ficar guardado para a hora que você quiser. Vou aqui pegar para ter uma ideia. E ali está cheio de ideias. Por quê? Você está guardando. Agora, se você não arquiva, meu irmão, vai para o espaço. Você já teve pregações, eu estava deitado, não dormia, fiquei, rapaz, aí vinha tudo prontinho, top 1. Eu falei, rapaz, troço forte. Deus ministrando em mim, cadê? Tem que se levantar amanhã, de manhã eu vou anotar tudo. Acordei de manhã, Deus, me dê uma pregação aí, por favor. Nunca mais eu vou ter uma pregação daquele jeito já prontinha, daí vou ter coragem de não buscar na palavra. Cadê que o Espírito Santo me lembrou? Fiquei com preguiça de levantar para anotar, perdi. Então, veio a ideia, anota, bota num bloco, porque Deus ele vai te usar. Na casa lá eu tenho aquele quadro cavalete, né? Sim. Grandão. Sim. Então, às vezes É tem bom. alguma coisa Rabisco lá antes de jogar pro computador. Sim. Fica no meu quartinho lá, no meu quarto lá mesmo. E toda hora que você passa, você vê. Aquilo vai sim. aguçando. Isso aqui é importante, né? Principalmente parte de ler jornal, se atualizar. Gente, crente lê jornal, crente assiste o que está acontecendo, crente está ligado no que está rolando no mundo, para poder justamente alicerçar sua pregação e até... Crente toma banho de praia, toma banho de cachoeira. Também. Isso não vale muito para pregação, mas também faz, tá? Joga bola. Não vai tomar banho no mar, não, vai tomar banho no mar também. Na lagoa, sim. E no mar lá você pode ter uma pregação lá. Pode. Acho que Deus criou, a A natureza. natureza E dali revela a glória de Deus, né? Isso aí. Então tudo Mas se gera, atualiza. tudo é uma fonte. Aí ele fala, viagens, Aí, o pai falou. Você já vai viajar falou. para passear, para curtir um local que você nunca foi. Chega lá, você vê algo que você nunca viu e você começa a comparar com a verdade bíblica. Você fala, rapaz, eu nunca vi algo assim. Isso lembra uma passagem, isso lembra... e aquilo ali cria um link. E esse link que atrai a pessoa que está te ouvindo. Porque às vezes a pessoa foi naquele lugar que você foi e fala, rapaz, é assim mesmo e tal. Você já ganhou ele. Quando você vem para a verdade bíblica, ele já está prontinho para receber a palavra. Por quê? Porque você contextualizou. Às vezes você viu uma notícia igual a Maradona. O rei do futebol morreu sem Jesus. Então, se você for pregar para meninos que gostam de futebol, se você for num local lá, numa escolinha de futebol, num local de recuperação que o pessoal gosta, você vai pegar o Maradona e usar como plano de fundo para entrar numa verdade da palavra. Então, tudo isso é um artifício que você pode enriquecer. E às vezes também, até em algumas situações, igual no meu caso, no meu cuidado com os pacientes, uma vez eu estava até na UTI, e aí às vezes o paciente ele tem morte encefálica, né? O cérebro morre e a gente consegue manter o corpo funcionando, a gente coloca drogas ali, o coração bombeia, a gente coloca no ventilador e tal. E aí eu estava olhando o paciente, me dava uma sensação muito ruim, porque eu falava assim, é uma pessoa morta, que a gente tinha que manter viva para cumprir o protocolo, porque tinha uma série de testes. E aí um dia eu estava justamente meditando sobre a questão do fôlego de vida. E aí eu falei assim, gente, olha só, eu consigo, né, colocar as drogas para fazer o coração funcionar, tem a sonda, eu estou vendo que o rim está funcionando, está tudo funcionando, está entrando oxigênio, saindo gás carbônico através de uma máquina, mas o fôlego de vida não está nele. E aí eu até conversei com o meu pastor, falei, pastor, hoje eu entendi o que é o fôlego de vida, porque o fôlego de vida não é simplesmente o ato de inspirar e expirar oxigênio, mas é a vida. E eu pude ver durante uma semana inteira uma pessoa morta, eu mantendo ela viva com drogas, mas o fôlego de vida não estava nela, embora tinha oxigênio entrando e gás carbônico saindo. Eu falei, cara, então, às vezes o Espírito Santo leva a gente, e eu já ministrei na vida de várias pessoas dentro do hospital e falo assim, tá vendo lá, ó, olha, não tem fôlego de vida, fôlego que foi soprado por Deus. E a pessoa fala, rapaz, nunca parei para pensar. Então Deus sempre ministra a gente no dia a dia, né? Essas coisas. É isso aí. É o poder da ilustração para você trazer as pessoas para a palavra, para a verdade da palavra. E aí, para finalizar, ele vai falar sobre as advertências quanto ao uso de ilustração. O uso de ilustrações deve ser feito com disciplina, isto é, com cuidado. Algumas advertências contribuirão para que sejam evitados certos erros tão comuns no uso de ilustração em nossos cultos. Primeira, nunca tente organizar um sermão baseado em uma ilustração. Se a ilustração é a janela da pregação, então o mais importante
é a casa e não a janela. A ilustração é apenas um material de auxílio à pregação. Aí está no que você falou dos erros. Você não consegue construir uma janela se não tiver a casa. Então você tem que ter um texto que você quer falar. Desse texto você vai ver uma ilustração que encaixe no texto, que fale com o texto. E não, achei essa história legal. Agora vamos ver, o que eu posso colocar na Bíblia nessa historinha? Muita gente não vai... Pode ser que Deus te dê uma história, te dê a palavra para você concluir. Mas sempre procura vir a base da palavra. Da palavra, você lembrou do fôlego de vida. Aí você olhou o Senhor e falou, fôlego de vida, Gênesis. Você viu ele lá. Aí você começou a casar com a palavra. Aí quando você foi falar, você falou com propriedade. Por quê? Porque você sabia a estrutura do Gênesis, como foi criado o fôlego de vida. Então você pode pregar com propriedade. Nunca use a ilustração que precise ser explicada. Se isso acontecer, a necessidade da ilustração torna-se nula, porque seu objetivo é justamente de aclarar um pensamento. Então, se pegar a ilustração, você tem que entrar em detalhes, explicar na ilustração. A ilustração por si só, ela já coloca as pessoas dentro da ideia para você explicar o texto bíblico. O que você tem que se preocupar em explicar é a Bíblia. Porque a Bíblia é o ponto final e o ponto principal. Não é a ilustração. Se você for explicar a ilustração, para depois explicar a Bíblia, vai ficar cansativo. Porque você fala, rapaz, o que ele quis dizer na realidade? Ele contou uma história e está explicando. Agora ele está na Bíblia e está explicando. Onde ele quer chegar? Não estou entendendo. Porque vai ficar muita informação. Então, a ilustração tem que ser a mais simples e mais objetiva para a pessoa entender e entrar no texto bíblico. Não exagere histórias. Conte-as exatamente como realmente aconteceram. Exagerar é mentir. O pregador tem um compromisso com Deus. Então, por mais que você tenha aquela tentação de dar uma aumentada, como a irmã lá, aumenta, mas não inventa, né? Aquela irmã lá que falou que a menina foi lá bater na porta do fluxo de sangue, ela deu uma aumentada para tentar, mas ela acabou atrapalhando o texto, porque o texto não fala que ninguém bateu na porta dela. Ela fala, não, mas a menina bateu, aí ela saiu, por isso que se a menina não estivesse lá, ela não teria recebido o milagre. Aí foca na menina, que não tem nada a ver com a história que não está na Bíblia. Aí a pessoa vai ficar pensando na menina. Rapaz, aquela menina realmente foi abençoada. Aí isso aí que é um milagre, vai ficar para o segundo plano. Então, cuidado, não exagere, não crie histórias. Use a história como ela aconteceu. Evite o número excessivo de ilustrações dentro de um só sermão. O propósito da ilustração é auxiliar na ilustração das verdades contidas na pregação e não contar um certo número de histórias. Acontece muitas vezes pelo pregador que ele quer mais contar a história do que pregar. Eu estive em tal lugar, que eu vivi isso, fui lá, aí preguei para fulano se converteu, depois eu fui para outro lugar, aí lá eu também preguei. Aí você fica ali, rapaz, quando aqui vai entrar na... E o texto mesmo, cadê? Quando é que vai entrar? Não, aí eu fui em tal lugar, aí quando ele já está uns 15 minutos contando a história, gente, agora vamos entrar aqui na palavra. Já acabou o tempo, falta 5 minutos só. Aí ele lê o texto, quem quer aceitar Jesus? Esse é o perigo. Às vezes a pessoa é um excelente contador de história, o cara conta a história muito bem, mas ele vai se firmar na capacidade de contar a história? Não, o principal objetivo é a Bíblia. Ele tem que contar a palavra. A história é um plano de fundo que ele usa. Mas se ele ficar só em história, ele tem que focar na palavra. Ou mesmo focar muito em contar testemunho. Sim. Às vezes na igreja, principalmente em reuniões pequenas, em reuniões de oração, a irmã fala assim, eu vou te dar uma oportunidade para você contar um testemunho. Aí tudo bem, é a história de vida dela, que Jesus fez na vida dela. Aí ela, para não ficar nas palavras dela, eu vi muitos testemunhos que falam, para não ficar nas minhas palavras, aí ela vai abrir a Bíblia no final e lê um texto que tem a ver com o testemunho dela. Aí ela faz o texto como um fechamento. Aí é testemunho. Ela não está pregando, ela está contando o que Jesus fez na vida dela. Isso também é poderoso. Mas ela não foi chamada para pregar. Agora, quando você é chamado para pregar e você fica contando testemunho, aí você foge do propósito. É igual ser chamado para cantar, você prega. Ser chamado para pregar, você canta. Tem certas coisas, André, que tem muita gente, você conhece o cara assaltante, o cara matador, o cara isso e aquilo, Deus converte o cara. Deus converte, né? Tem certo, é bom ouvir um testemunho do cara. De repente tem pessoas que estão pior do que o cara, né? Então, o que vai fazer o cara aceitar Jesus?
transformação de vida. O mais importante é isso. Que o cara é observado dia e noite. Você pode ser um cara ruim. No meu caso, eu era um cara bibi, quando o Marco me perguntou, como é que você converteu? Eu converti numa praça, doidão, bebão, usava droga. Mas o cara chegou e pregou pra mim. Aí os caras queriam me tirar. Queriam tirar de perto. Não, deixa eu ver falar o que o cara tá falando. Já tá saindo a cachaça, saindo tudo. O cara tá pregando, tô ficando legal. Aí ele começou a pregar. Aí eu falei com ele, ó, vou aceitar Jesus, mas vou continuar fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo. Aí já tem um porém. Quem faz a obra não é você, é o Espírito Santo que faz. A Bíblia fala que o Espírito Santo mora dentro da gente. O Espírito imundo morava dentro da gente. Então era o Espírito imundo, fazer você beber, fumar, fazer miséria com você. Quando o cara desvia, o diabo faz miséria com ele. Entendeu? Aí eu aceitei a gente e continuei fazendo. Quando eu me converti, eu fui sozinho para a igreja. Tem gente que você tem que ficar gabelando ele, vai para a igreja. Irmão, você não vem para a igreja não, irmão? Eu não, no meu caso, tinha dia que eu estava desanimado, eu tinha visão do anjo me empurrando assim para a igreja, eu estava meio espantado com aquele troço me empurrando para frente para a igreja assim, e desanimado. Mas tem gente que você tem que ficar Quer fazer o papel? Pastor assim, você não conversa comigo, não liga para mim. Agora você uma menina conversou com a menina no jovem aqui, ninguém nunca ligou para mim. Minha filha não tem sido a Bíblia chamando você. Você tem que agarrar sua salvação de graça. Então o ser humano, tem gente que tem vergonha, com esse cara que tem vergonha de falar o que ele é. Jesus não matou ninguém, Jesus não roubou ninguém, Jesus se fez pecador, matador, se fez um monte de coisa para vir no mundo aqui para morrer por nós. Agora a gente chega no centro do povo e fica com vergonha de falar que era. Sim. Tem gente que fica com Mas vergonha. aí entra, Entendeu? você tem a oportunidade de falar da sua vida, do seu testemunho. Nada é perfeito. Ele vai contar o testemunho de vida dele. Ele vai lá e vai impactar. Agora, o problema é você é chamado para pregar a palavra, falar da Bíblia, aí você foca só no seu testemunho e não prega a palavra. Aí está errado. É isso que a gente está falando. Porque você tem que estar alinhado. Se você falar, pastor, Deus está me tocando, eu queria contar meu testemunho. O pastor vai te chamar e falar, ó, Sérgio hoje está com a palavra, ele vai contar um pouco do que Jesus fez na vida dele. Você tem 20 minutos, meia hora, você vai falar. Mas tem uma coisa interessante, a primeira vez que eu vim na etade, o pastor Claudio até falou, que em tudo a palavra tem que ser o centro. Sim. Né? Aí eu gravei isso. Aí quando teve aquele domingo, Amanhã com Deus, né? Aí o Billy chegou pra mim e a gente estava naquela coisa toda de gratidão, orando. E eu tinha sido inspirado pelo Espírito Santo naquele dia a agradecer a ele por ele ter salvo a minha vida, né? Eu no ventre da minha mãe. E aí, aí o Billy chegou e falou assim, Paulo, você pode dar uma palavra, chegar a vez dos jogos? Aí na hora veio, passou para você e falou, gente, mas eu estou aqui numa reunião de oração onde o centro é a palavra. Como que eu vou falar de algo que Deus fez na minha vida e eu não tenho a palavra? Aí eu lembrei do texto lá de Jeremias. Aí fui, e para mim soou de uma forma até melhor, porque não foi uma coisa minha, mas é assim, eu posso testificar pela palavra de Deus o que Deus fez, e aquilo para mim foi enriquecedor. Então muitas vezes, até no testemunho, hoje às vezes eu converso com alguém e tal, e o Espírito Santo me traz a palavra, eu vejo a palavra de Deus ali, até na minha história de vida, e isso se torna muito melhor, porque aí perde aquela coisa que você é seu centro, mas Jesus ele acaba sendo o centro ali naquele testemunho. Né? É isso aí. Você pode alicerçar, desculpa André, alicerçar uma ministração todinha baseada no seu testemunho de vida, gente, isso não tem problema nenhum. E a gente está terminando o curso de homilética aqui, eu quero que vocês entendam que tudo que está relatado no livro não é para engessar o processo. Não, eu tenho que fazer exatamente o passo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, isso aqui, observa como começa a lição 9. O que está escrito no texto da lição 9? Métodos auxiliares. Está ali para ajudar, não para fazer por você. São algumas ferramentas que podem ser usadas em conjunto, ou uma coisa ou outra, mas não pensa que você só vai ter uma pregação de excelência se você pegar da lição 1 à lição 10 e fazer exatamente da forma que está aqui, do jeito que está aqui, na direção que está aqui, porque você está engessando o processo. E não é assim que funciona, tá? Isso. E Deus ele vai te inspirar em determinadas áreas. Vai ter gente que vai ter facilidade com ilustração, vai ter gente que não vai ter. Então cada um vai ter um estilo. Deus é porque é seu. Deus ele vai te aperfeiçoar na tua forma de pregar, porque senão você não vai sentir a vontade. Então, se eu não consigo me sentir à vontade contando uma ilustração, a ilustração não vai fazer parte da minha pregação.
Mas pode ser que em algum momento eu fale, cara, eu vou usar essa ilustração, me chamou a atenção e eu vou tentar fazer pela primeira vez. E nada de errado nisso. Não. Então, é você saber que existe uma infinidade de artifícios que você pode usar para te ajudar a pregar melhor, a falar melhor. E isso é bom, porque você não vai mais só escorado naquilo que você sabe. Você tem um monte de coisa para você poder pegar e te auxiliar. Isso aqui me ajuda, isso aqui vai me ajudar na minha timidez. Se eu contar uma ilustração que o pessoal fica mais atento e se concentrar no que eu vou falar, vai me dar mais tranquilidade para eu ir no texto. Então, eu vou usar uma ilustração. Então, cada um vai encontrar a sua forma de trazer a sua mensagem. Isso que é o mais importante. E, por fim, use ilustrações que deixem uma boa impressão. Ou seja, a ilustração ela tem que trazer algo bom para os ouvintes. Não pode ser uma ilustração com um fim triste, trágico. A ilustração sempre tem que trazer algo que traga esperança, que traga um final feliz. Senão, você já começa a pregação com derrota. A pessoa, poxa, depois dessa ilustração aí, o que vai vir agora? A pessoa já desanima. Já viu, na ilustração com essa derrota aí, o que vai ser na pregação? Aí você perde completamente os seus ouvintes. Então você tem que ter esse equilíbrio, esse pensamento. Então, aqui fecha a primeira parte.